Que elementos eu tenho que ter para construir uma célula? Robert Hooke, ele viu o quê? Ele viu um compartimento. Foi assim? Ele viu um compartimento. Então, a célula é um compartimento. Não é aquele primeiro que ele viu, mas continua a ser um compartimento. E todo compartimento tem que ter uma borda. Tem que ter uma delimitação. Tem que ter uma cercadura. Então, se você quer construir uma célula, você precisa ter uma cercadura, precisa ter um envoltório que determine até aqui é célula, até aqui é meio intracelular, e após esse ponto, após esse limite, passa a ser meio extracelular. Então, veja aí, ó. Você tem que criar esse limite, e esse limitante que está presente em todas as células é a membrana celular. Então, veja, membrana celular, ocorrência, todas as células. Não há exceção. Tá bom? Característica da membrana celular. Guarde essas duas. Há outras características, outras propriedades, mas é fundamental que você guarde essas duas. A membrana celular ela é flexível, ou seja, não é ela que dá rigidez a um organismo. Caso ele tenha uma estrutura rígida, não são as membranas celulares dele que estão propiciando essa rigidez. Essa rigidez é por algum fator externo à membrana celular. A gente vai já comentar, né? Que fatores externos seriam esses? Ela é flexível, portanto, não é a membrana celular, ou não são as membranas celulares de um organismo que lhe dão rigidez corporal caso ele a tenha, porque ela é flexível. Segundo, seletivamente permeável. A membrana controla de modo meticuloso, de modo preciso, o que entra e o que sai da célula. Eu gosto de usar o termo seletivamente permeável, mas vocês vão encontrar também em outras fontes o termo semipermeável, tá? Semipermeável. Eu considero que seletivamente permeável é uma forma mais complexa e mais adequada de descrever o papel da membrana. Porque a membrana ela não fica apenas ali parada, esperando que algo passe por ela, não. A membrana, por exemplo, ela é capaz de bombear uma substância, tanto para dentro como para fora. A membrana pode barrar a passagem de uma substância. A gente vai ver depois. Quanto menor for a substância, mais provável que ela consiga atravessar essa barreira que é a membrana celular. Quanto menos polar for a substância, mais ainda. O ideal, então, é que ela seja muito pequena, isso. E baixa polaridade. Apolar. Se ela for apolar, perfeito. Muito bem. Já então, que a membrana delimitou o meio celular, eu tenho um meio intra e o meio extracelular, e que a célula precisa de proteção contra a possibilidade de romper-se, por exemplo. Como essa célula se protegeria de uma ruptura? Produzindo uma estrutura rígida. Eu vou representar agora, vejam. Olha lá. Imagine, então, que essa célula secrete, produza essa substância, esse envoltório que está aí fora. Esse envoltório é parede celular. Repare. Comparem parede celular com membrana celular. A membrana celular é flexível, a parede celular é rígida, ou seja, protege a célula contra a ruptura. Professor, que tipo de ruptura? Eu vou citar a mais importante. Pressão osmótica. Se a célula estiver imersa em um meio muito diluído, com muita água, chamado meio hipotônico, a água em excesso fora começa a entrar na célula, começa a entrar. Como é que ela entra? Depois eu explico para vocês. Existem determinados pontos da membrana celular por onde essa água entra. Se houver um excesso de água entrando na célula, ela vai aumentando de volume, aumentando, como se fosse uma bexiga, um balão, até atingir o limite de elasticidade dessa membrana e se romper e a célula morre nessa situação. Então, a parede celular, ela estando aí, o que acontece? Por exemplo, se houver entrada de água dentro da célula e o volume da célula for aumentando, vai haver um momento, reparem, que a membrana celular, aqui, ó, vai entrar em contato, vai ficar em contato pleno com essa parede e vai ser impedida de romper, quer dizer, vai ser protegida de romper
porque a parede é rígida, proteção contra ruptura. Então, a parede celular é sempre externa à membrana celular e dá proteção. Ela é rígida, né? Então, eu tenho aqui uma proteção mecânica. Então, célula colocada em meio hipotônico está sujeita à ruptura, a plasmoptise, por pressão osmótica. Pegar uma bactéria, colocar nesse meio diluído, ela estoura por pressão osmótica? Não, porque quase todas as bactérias têm parede celular. Só os micoplasmas não têm, tá? As bactérias que não têm parede celular são os micoplasmas. Aí sim, eles estão sujeitos a estourar. Se eu colocar uma célula fúngica, ela também não vai estourar. Por quê? Porque a célula fúngica tem parede celular. Se eu colocar uma célula vegetal, uma célula de alga ou de planta, no meio hipotônico, no meio muito diluído, essa célula vai se romper por pressão osmótica? Não, porque as células vegetais, quer dizer, as células de algas e de plantas possuem parede celular. E já estão, portanto, naturalmente protegidas contra a ruptura por pressão osmótica. Foi claro? Bem. Se a parede celular cuida da proteção contra a ruptura, porque ela é rígida, ela não tem nada a ver com permeabilidade. Leia aqui, ó, rígida e permeável, ou seja, ela não controla o que entra e sai da célula. Percebam a parceria das duas, ó. A parceria. A membrana celular cuida do trânsito de substância do que entra e sai, e a parede cuida da proteção contra a ruptura, proteção contra a plasmoptise. Uma cuida, então, do movimento de substâncias e a outra trata de proteger mecanicamente a célula. É como se a membrana celular dissesse, olha, você, parede, cuide de proteger a célula mecanicamente. Agora, entrada e saída de substância, tráfico de substâncias, comigo você não resolve isso. E a parede celular, ó, perfeitamente. Está feita a parceria. Professor, então, pois não. Então quer dizer que, por exemplo, a H2O, a molécula consegue acessar, chegar até a membrana celular, mas ela não consegue entrar se ela não for seletivamente permeável, seletivamente escolhida pela célula, é isso? Você está falando da água? A água ou então qualquer outra, qualquer outro Vamos tipo de molécula. trabalhar com a água, tá? Você citou Tá. a água, vamos ficar com a água. Acompanha aqui o cursor na tela, ó. Imagina uma molécula de água bem aqui, ó, tá certo? Essa molécula de água atravessa essa parede sem problema nenhum, porque a parede é altamente porosa. Repare, permeável. A parede não impõe nenhuma dificuldade à passagem da água. Quando a água chega na membrana celular, de membrana, aí a membrana exerce resistência. A membrana vai meio que dizer, epa, um momento, você não vai passar aqui de qualquer jeito, não. Eu tenho uns lugares específicos para você passar. Tá bom, eu vou adiantar. São os canais de água, ou aquaporinas. Por esses canais é que a água atravessa a membrana celular e passa para o meio intracelular, ou estando no meio intracelular, sai para o meio extracelular. Pois não. Você pode explicar a diferença de polar e apolar, por favor? Uma substância dita polar, quando a sua estrutura, a sua molécula, apresenta regiões com diferença de carga. Então, imagine uma molécula na qual eu tenho cargas negativas mais para um lado do que para o outro. O que vai acontecer? Aquele lado vai ser mais negativo que o outro. Então, imagine minhas duas mãos, se fossem duas regiões de uma molécula, imagine, ó, essa região e essa. Se essa região aqui, presta atenção, tem mais cargas negativas que essa, o que vai acontecer? Esse lado da molécula tem um polo negativo. E o outro, como é o oposto do negativo? Vai ter um polo positivo. Estou exemplificando. Para você entender isso, a gente tem que ir um pouquinho para a química, mas não é hoje. É em outro momento, não vou fazer revisão de química agora, valeu? Olha aí, vocês estão vendo como é importante participar do cursinho da faculdade? Vendo como é importante? Tá certo? Então, convidados a participar, né, dessas aulas de nivelamento, essas aulas que tiram dúvidas da minha matéria e de outras matérias, para que vocês possam compensar
os eventuais desequilíbrios, eventuais precariedades, deficiências, para que todo mundo fique nivelado. Veja, na primeira aula vocês já estão percebendo isso, tá? Então levem isso bem a sério. Resumindo, membrana flexível, não é ela que dá rigidez ao ser vivo. Parede celular, rígida, então é ela que dá rigidez, ela participa, não só ela, tá? Não é só parede celular. Por exemplo, nossas células não têm parede celular, mas os nossos ossos são rígidos por causa de uma substância intersticial que as células produzem, que é uma substância mineralizada. Hidroxiapatita. Que é uma substância intersticial. Uma célula fica aqui, a outra célula fica aqui, e aquela substância rígida, dura, fica ali no meio. Mas veja, para aquela substância estar ali, foi necessário o quê? Que certas células a produzissem. No caso do tecido ósseo, os osteoblastos. São eles que vão produzir aquela estrutura calcificada, tá? Além da estrutura calcificada que é inorgânica, o tecido ósseo também tem uma estrutura orgânica, de colágeno. Pessoal, tudo isso aqui é só, como diria, seriam só antecipações do que ainda vai vir. Porque falar de substância intersticial é falar de tecido. Tecido, histologia, é outra matéria, né? Mas eu vou ajudar vocês também com histologia. Tá certo? Aí lá eu faço esses levantamentos. Eu não quero hoje congestionar a mente de vocês com informações. Não quero congestão. Eu quero que vocês se concentrem no que é mais importante, isso que eu estou destacando aí. Tranquilo? Ó, membrana celular, seleciona o que entra e o que sai da célula. Parede celular, não seleciona, está ali escrito, rapaz, ó. Permeável, compare as duas. Um é flexível, a outra é rígida. Um é seletivamente permeável, a outra é permeável. Professor, membrana celular, todo mundo tem, toda célula tem. Professor, parede celular, toda célula tem? Não. Algumas têm e outras não. Depois a gente fala disso. Não é agora. Tá bom? E o meio intracelular? Gente, o meio intracelular, olha aí, o citoplasma. Esse citoplasma, ele abriga o material genético. Todo ser vivo tem material genético. E até o vírus que não é ser vivo tem material genético. É isso que permite ao vírus, separando do ser vivo, distinguindo do ser vivo, é isso que permite ao vírus evoluir e reproduzir-se. Se ele não tivesse material genético, ele não faria nem uma coisa nem outra. Mas o ser vivo tem muito mais propriedades. O ser vivo tem um metabolismo próprio, que o vírus não tem. O ser vivo, a célula, ela respira, o vírus não respira. A célula se alimenta. O vírus não se alimenta. A célula produz excretos, o vírus não produz excretos. Mas aquelas duas características ele mantém. Né? Ele é capaz de se reproduzir, ele é um parasita intracelular, ele só pode realmente ter atividade dentro da célula. Fora da célula, ele é uma macromolécula completamente inerte. E pode sofrer mutação, alteração no seu material genético ao longo de uma linhagem, e isso a gente chama de evolução. Tá? Citoplasma. Ele abriga o material genético, que é, no caso de todas as células, o DNA é o principal material genético, tá bom, gente? Todas as células, o principal material genético é o DNA. Quando você passa para vírus, aí a história é outra. O vírus pode ser DNA, pode ser RNA. E organelas, o que são organelas? São pequenos órgãos. Aí um órgão vai cuidar da produção de energia, né? O outro órgão vai cuidar da produção de carboidrato. O outro órgão vai cuidar do transporte de substâncias e armazenamento. Uma outra estrutura que vai ser capaz de produzir proteínas. E assim por diante. Professor, toda célula tem organela? Cara, ótima sua pergunta. Muito boa sua pergunta. Se você entender por organela membranosa, não. A gente vai ver que um tipo de célula possui organelas membranosas e o outro tipo não possui. Veja, eu disse para vocês, se não digo agora, as células encontram-se em meio aquoso, no mínimo meio úmido. Então, aquela compartimentalização que eu mostrei na aula passada, ela se dá no meio aquoso. Só que eu tenho que separar a água de fora da água de dentro. Os canais são para passagem de água, né? As aquaporinas, perfeito. Na semana passada, o que foi que eu fiz? Eu construí uma membrana, não foi? Eu disse, ó, aqui dentro é intracelular, fora é extracelular.
Então, água de dentro e água de fora. Como é que a membrana consegue separar a água de dentro da água de fora? Eu vou precisar tocar num tema agora que nos reporta a química. No nosso primeiro nivelamento, na outra semana, vamos falar de química, tá bom? Vocês têm que ter essa informação para entender o conceito que eu vou expressar agora, que é o conceito de polaridade e apolaridade. Quando pensamos em polar, pensamos, polo norte, polo sul, a gente pensa numa pilha, positivo, negativo. Então, o que é uma molécula apolar? É aquela que não tem diferença de carga, ela não tem um lado mais positivo que outro, não tem lado mais negativo que outro, não tem. E que é uma molécula polar? É aquela que tem uma região mais positiva, uma região mais negativa. Professor, a apolar não tem isso. A apolar tem uma distribuição homogênea de cargas. Isso. E uma substância polar tem uma distribuição heterogênea de cargas. Fica umas para um lado e outras para o outro. Isso. Professor, então, quando eu falar de substância apolar, não faz sentido dizer que essa região ou aquela é mais positiva ou mais negativa. Não, não faz. Professor, quando eu falar em substância polar, então eu já vou começar a procurar. Onde é que é mais positivo? Onde é que é mais negativo? Isso. E se a substância for anfipática? Anfi quer dizer dois. O que é a substância anfipática? Anfi os dois. Ou anfifílica? É uma substância que, por incrível que pareça, tem região polar e região apolar. Professor, então eu tenho molécula que é apolar. Tenho molécula que é polar. E eu tenho molécula que é as duas coisas. Tem. Híbrida. Anfifílica ou anfipática. Professor, que molécula é essa que tem as duas? A molécula base que compõe a membrana celular. Vale, ela tem um lado que é polar e o outro que é apolar. Já estou dizendo. Professor, o que é ser polar? Eu já disse, querido. É ter cargas heterogêneas. Você tem uma região mais negativa, outra mais positiva. Existe até uma situação mais marcante ainda. É quando a substância é carregada. O que é que quer dizer carregada? Se a substância for polar, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Só que as positivas estão mais numa região e as negativas estão mais noutra. Agora, se a substância for carregada, aí a quantidade de carga positiva não é igual à quantidade de carga negativa, não. Tem uma diferença entre elas. Falando de átomo, quando você ouvir falar de uma substância, pura ou não, carregada, já sabe o que significa. É que a quantidade de cargas positivas é diferente da quantidade de cargas negativas. Professor, e numa substância, num átomo, o que é o positivo? É o próton. O que é o negativo? É o elétron. Lembra disso? Entende por que a gente vai ter um nivelamento de química? Vocês vão ter que lembrar das cargas positivas de um átomo, próton. Cargas negativas, elétron. Se eu disser que a substância é polar, significa dizer que a quantidade total de prótons é igual à quantidade de elétrons. Só que tem os elétrons mais para um lado do que para o outro, mas a quantidade é igual. Mas na hora que eu disser que a substância é carregada, tu já sabes. A quantidade de prótons é diferente de elétrons. Pode ser menor ou maior. Se a quantidade de prótons for maior, a substância é positiva. Próton não é positivo? Se a quantidade de prótons for menor, então a substância é negativa. A gente vai ver isso no nivelamento. Já estou abrindo o apetite de vocês para o nivelamento. Mas tenho que tocar no assunto. Professor, você está me dizendo que a água é polar. Isso. Vocês vão ver depois que a molécula de água, o oxigênio, tem 2 pares de elétrons livres. Um par aqui, um outro aqui. Região negativa aqui, região negativa aqui. E os 2 hidrogênios, coitadinhos, são fracos para atrair elétron.
Então, onde eu tenho os dois hidrogênios, eu tenho um polo positivo e outro positivo. Então, a molécula de água acaba tendo regiões positivas e negativas. Isso. Então, a água tem, professor, você disse, dois polos positivos, correspondente aos dois átomos de hidrogênio, os pró-hidrogênios. E dois polos negativos, correspondente a dois pares de elétron livre do oxigênio. Professor, não entendi, não. No nivelamento você vai entender. Mas, por enquanto, você vai aceitar que a molécula de água é polar. Polar, ela tem região positiva e região negativa. Beleza? Tudo bem. Professor, então eu estou vendo a água ali e a água aqui, eu vou ter que separar. Como é que você faz para separar dois meios polares? Separar. Separar. Tu fica do teu lado, eu fico do meu. Como é que faz? Eu tenho que colocar o que entre eles? Polar, polar. O que é que eu tenho que meter no meio deles? Apolar? Apolar. Apolar. Quem falou remoto foi? Amanda. Dá um score aí para Amanda. Amanda falou apolar. Amanda, olha para a figura agora, Amanda. Olha aí, ó. Olha aí o que você falou, Amanda. Apareceu aí, né, Amanda? Sim. Tá dando Beleza, olha aí. Barreira apolar. Então, presta atenção. Eu coloquei uma barreira apolar no meio porque eu quero separar a água de fora da água de dentro da célula. Tudo bem? Professor, tudo bem. Então, eu já sei. A água de cima e a água de baixo, ou a água de fora, a água de dentro, polar. Ou seja, tem polos. Tem região mais positiva, região mais negativa, isso. Mas essa barra amarela no meio é uma barra, ela é apolar. Ela não tem essa história de área mais positiva, área mais negativa. Não, não tem. Os elétrons estão distribuídos de maneira uniforme. Uniforme. A quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Perfeitamente. Tudo igualzinho. Está tudo equilibradinho. Professor, o que poderia ser essa barreira apolar? Por enquanto, vocês vão aceitar. Eu vou só dizer, vocês vão aceitar, tá bom? Hidrocarboneto. Como é hidrocarboneto? Carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Depois vocês vão entender. Porque aqui quem só tem carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio é apolar. Agora, quem tiver, além de carbono e hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, vai ter regiões polares. Falo já disso. Professor, essa barreira polar aqui no meio, já vou decorar assim, professor. É uma composição basicamente carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Isso, garoto, muito bem. Professor, então coloca uma barreira de hidrocarboneto aqui no meio e fica água de lá e água de cá, tá certo. Qual é o problema que você tá... Você não está percebendo nenhum problema aí? Você acha que a célula, a estrutura dinâmica, pode existir sem interagir com a água de fora e a água de dentro? Não. Ela tem que conversar com a água de fora, conversar com a água de dentro. Mas se essa barreira for só apolar, não existe bate-papo, querido. É a esquerda e a direita, não tem acordo. É a polarização. O apolar não quer saber de polar e vice-versa. Nesse caso aqui, os semelhantes se atraem. É apolar com apolar e polar com polar. Mas, professor, o polar desse lado está separado do polar do outro. Você colocou uma barreira apolar no meio. Pois é, você percebeu que a célula não pode viver assim? É, professor. Em algum momento, a água de fora, tem que haver alguma conversa, algum diálogo com a água de fora e com a água de dentro. É. Mas a água é polar. Por que eu estou chamando isso analogia do sanduíche? O que é que eu vou ter que ter na superfície de fora e de dentro? Observem. Olha como a coisa vai fluindo. Não é um sanduíche? Pronto, tá ali, ó, o pão polar acima e o pão polar abaixo. Eu tô comparando o pão, né? Sanduíche não é assim? E olha o recheio aí no meu. O recheio é grosso mesmo, viu? Esse sanduíche tem mais recheio do que pão. Professor, então tem uma região apolar no meio e duas superfícies polares na face externa e na face interna. Aquela superfície polar externa conversa com a água extracelular. E essa superfície polar na face interna conversa com a água intracelular. Já existe um diálogo. Quando eu digo diálogo, é um diálogo químico, interação. Já há um diálogo. Perfeito.
Professor, você está me dizendo, então, que a membrana celular segue esse padrão. A membrana celular segue esse padrão. A barreira apolar para separar os dois meios aquosos. Mas as coberturas polares para que haja possibilidade de interações. Pronto, vocês estão sendo apresentados, então, ao modelo da membrana celular. Ela é desse jeito. Prossigamos. Alguém quer fotografar? À vontade. Oi, meu amor. Conforme o prometido na aula passada, ou depois da aula da turma da noite, ou no dia seguinte, ou mais tardar. Vamos lá. Então, Professor, oi, meu amor, diga. você pode, por favor, definir rapidinho a molécula polar? Eu ainda vou falar. Eu vou falar ainda. Eu ainda vou falar que região é polar. Mas já vou te antecipando que para ela ser polar, essa região polar. Olha a pergunta. De quem está perguntando é a? Amanda. A Amanda está fazendo uma pergunta, pessoal, aqui, ó. A Amanda está online, né? Ela perguntou, então, essa região polar. Eu disse para vocês, a região apolar é basicamente o quê? Carbono e hidrogênio. E a região polar, além de carbono e hidrogênio, apresenta um daqueles que eu citei. Oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Por isso que eu digo que é CHOMPS. Daqui a pouco a gente vai ver isso. CHOMPS. CHOMPS. A gente vai já chegar nisso. Oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. ONPS, João Vitor. ONPS. Prosseguindo. Vamos lá. Não, sanduba? Vamos montar o sanduba. Qualquer sanduba que se preze tem, olha. Olha o que o professor fez para vocês. Olha a região. Essa região aí, né? A face externa, a face interna, coberturas polares, externa e interna. Mas agora lá vem a parte do meio. Eu disse para vocês que esse sanduíche é meio carregado, né? Olha aí. E aqui é pura gordura, ó. Pura gordura. Carbono e hidrogênio. Veja, você está sendo apresentado a um modelo que representa o funcionamento da membrana celular. Vocês estão vendo que há mais recheio do que pão? Portanto, a massa apolar, ela é mais extensa do que a massa polar. Guarde isso. Para você não esquecer, ó, os pães representam as regiões polares. O recheio, vocês estão vendo que é duplo? Recheio duplo. Mais simples do que isso, não dá. Até as cores eu vou preservar. Vocês vão ver, eu vou passar para a figura seguinte e vocês vão perceber, tá? Que as cores, o marrom e o amarelo, estão preservados. Para você entender, finalmente, dá o salto para a membrana celular. Vamos a ela? Olha o marrom e o amarelo, não estão aí? Ó, percebam, marrom e amarelo, né? Estão vendo a transição? Olha. Percebe a minha analogia? Vocês estão vendo que o recheio é mais longo? Olha o recheio. Estão vendo que é duplo? Uma metade lá em cima, outra metade aqui embaixo. A metade, pão mais meio recheio acima. Ou metade de pão mais meio recheio abaixo. Estão percebendo isso? Agora, olhe para a membrana, porque é a mesma coisa. Professor, então eu estou vendo aquelas cabeças ali que são polares. Você já disse que é polar, exatamente. A Amanda perguntou online, professor, se é polar, eu já sei que por ali andam oxigênio, ou nitrogênio, ou fósforo, ou enxofre. Isso. Um ou mais de um. Um desses está lá, ou mais de um desses vai estar lá. Professor, eu já sei que essa parte, essas caldinhas aqui dentro, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Isso, garoto. Muito bem. Quando vocês pensarem em hidrocarboneto, pensem em apolaridade, tá bom? Tá certo? Se vê um composto que só tem carbono e hidrogênio, o que é que você pensa logo? Valha-me Deus, é apolar. Aí tem carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. E tem um oxigênio bem ali. Bom, aquela área onde o oxigênio está é polar. E o resto? Olha aqui. Olha como vocês estão aprendendo. Professor, eu vou ficar caçando. Carbono, hidrogênio é apolar. Carbono, hidrogênio é apolar. Carbono, eu vi, lá está um enxofre bem ali. Aquela região é polar. Perceberam? Faça isso. Por enquanto, você vai aceitar. Mas no nivelamento, você vai entender por quê.
tem a ver com pare de elétrons livres. Aí você vai ter que estudar um pouquinho a tabela periódica, tá? Por enquanto, você vai guardar e no nivelamento você vai entender. E vai explicar para alguém perguntar a vocês. Professor, então eu tenho as partes polares. Eu estou vendo aqui fora e dentro. Para o pessoal que está em casa, observe essas regiões, tá? De cor marrom correspondendo às metade de pão. Pãozinho redondo, né? Que a gente utilizou no sanduba. E essas duas caudas internas para a gente, o recheio gorduroso. Amanda, você que está em casa, aparecendo o modelo do sanduíche, depois apareceu a analogia do sanduíche com a membrana celular, Amanda, tá aparecendo aí? Sim, tá dando para ver. Perfeito, tranquilo. Então, observem aqui, ó, veja o modelo, que aí está, vemos essa região hidrofílica, filia é porque gosta de. Hidrofílico gosta d'água. Água é polar ou apolar? Então, Polar. se eu sou hidrofílico, eu sou polar, né não? E a parte do meio, bicamada fosfolipídica, ela é hidrofóbica. Por quê? Porque eu sou apolar. Eu não combino com a água é polar e eu sou apolar. Tá bom? Professor, eu estou vendo ali que as bandas de pão são essas cabeças de fosfato. Fosfato tem o quê? Fosfato tem fósforo e tem oxigênio. Eu não disse para vocês, lembra a história do Chomps? Onde você começar a encontrar oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, você já sabe. Aquele setor ali é polar. Ah, professor, então a cabeça de fosfato, fosfato tem P e tem O, tem fosfato, tem fósforo e tem oxigênio, então são regiões polares, perfeito. Professor, eu vou fazer aqui uma dedução. Diga, querido, essas caldinhas que estão aí, essas caudas que estão aí no meio, de cauda de ácido graxo, professor, ela só tem carbono, hidrogênio. Isso, garoto, isso mesmo. Professor, então se você me colocar uma figura representando uma molécula grande qualquer, eu já sei onde é que é polar e onde é apolar. Você já tem um macete, né? Para sair caçando. Vou já fazer isso. Mas eu quero que vocês guardem. Veja, cobertura extracelular e intracelular. A superfície apenas. Ela é polar. A superfície hidrofílica extracelular interage com a água de fora. A superfície hidrofílica intracelular interage com a água de dentro. Professor, e aquela bicamada fosfolipídica que você falou ali, que é o duplo recheio, fica assim, uma virada para a outra, né? Essa de cima dizendo, ó, eu sou apolar, e a de baixo eu sou apolar também. Então fica aqui, vamos ficar aqui uma brincando com a outra, porque você é apolar, eu sou apolar também. Perfeito. Professor, por que são duas caldinhas? É a molécula, você vai já entender. Então, o que eu quero que você guarde a partir de agora? O fosfolipídio é um balãozinho, uma cabeça com duas perninhas. Tá bom assim? Professor, por que é uma cabeça com duas perninhas? Tenha calma, garoto, já vou lhe mostrar. Por enquanto, você está aceitando a nossa analogia do sanduba. Professor, então eu já sei, essa bicamada fosfolipídica do meio, cauda de ácido graxo, é basicamente carbono, hidrogênio. É hidrofóbica, portanto é apolar, portanto gosta de gordura. Peraí, quem gosta de gordura é porque é lipofílico. Professor, quem é hidrofílico então? Peraí, quem é hidrofílico gosta d'água é porque não gosta de gordura. É. Então, quem é hidrofílico é lipofóbico, né, professor? É. E, professor, quem gosta de gordura, lipofílico, gosta de gordura, é apolar, então é hidrofóbico, né, professor? É, você tem que escolher. Ou você gosta d'água, filho, ou gosta de gordura. Gostando de um, você detesta o outro. Então, já sei. A parte do meio, ela é lipofílica hidrofóbica.
E a cobertura de fora e de dentro? Lipofóbica e hidrofílica. Bota isso na sua cabeça. Você tem que se decidir. Se você gosta d'água, então você é hidrofílico, portanto não gosta de gordura, é lipofóbico. Se você gosta de gordura, então você é lipofílico, portanto é hidrofóbico. É igual a história. Quem gosta de boniteza detesta o quê? Feiura. Foi claro? Quem gosta de magreza é porque detesta gordura. Então é mais ou menos isso. Ou você gosta de água ou gosta de gordura. Portanto, a região hidrofílica é lipofóbica. E a região lipofílica é hidrofóbica. Guardaram isso? Tudo bem, professor. Água de fora, água de dentro. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a essa figura? Não? Tá claro? Se já fotografar, fica à vontade. Aí nós vamos passar agora para a estrutura química. Aí vocês vão me ajudar a caçar as regiões de polaridade e a polaridade. 11h05, maravilha, temos bastante tempo. Pessoal, tá fluindo, tudo bem. Vocês estão entendendo até aqui? Todo mundo, Tamires entendendo. Vamos, pessoal, todo mundo tá entendendo. A galera online de casa, tudo bem? Sim, Amanda, tudo bem? Beleza, vamos em frente. Bom, eu vou mudar o slide e a gente vai falar um pouquinho dessa história de química de polaridade e apolaridade. Eu posso ficar sossegado, gente, se vocês estão entendendo. Quem é hidrofílico é lipofóbico. Quem é lipofílico é... Ficou claro isso? Ficou claro? Bom, qualquer coisa você anota. Qual é a região hidrofílica? As coberturas externa e interna. Qual é a região hidrofóbica? O recheio. Não é assim que foi que a gente viu? Não foi? Bom, prossigamos. Aí está. Amanda, o slide mudou? Sim, professor, mudou. Obrigado, meu anjo. Olha, isso aí é na aula de química, no nivelamento. Eu estou tirando um slide lá e puxando para cá. Química da vida, a composição geral dos seres vivos. Sarinha, você sabia que você é basicamente Chompes? Sabia? Alice, você sabia disso? João Vitor, e você? Sabia não, né? Tamires, já chamaram você de Chompes? Deviam chamar. Quando chamarem você de Chompes, diga, muito prazer, eu sou. Ou seja, no seu corpo, os elementos que mais aparecem são esses que estão aí. Nós somos Chompes. É a química da vida. Então eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu faço para o meu aluno, que ainda não tem uma base boa de química, conseguir perceber, olhando para uma molécula assim, isso aqui é polar, isso é apolar, como é que eu faço? Então eu estudei uma maneira e aí está ela. Vocês estão vendo? Regiões que só tem CH, apolaridade. Regiões que, além de, eu não disse só, além de CH tem OMPs. Aquela região é polar. Tá claro? Sarinha, Alice, Marcelinho, chazinho. Chazinho de Marcela. Marcela, ficou claro para você? Então você já virou uma caçadora de polaridade e apolaridade? Todo mundo aqui já virou caçador? Vou passar vocês para a figura seguinte, vocês vão começar a caçar polaridade e apolaridade. Vamos a ela. Olha para lá. Por que que o fosfolipídio é uma cabeça e duas perninhas? Está ali ele. Ali está ele. Olha lá. Eu quero que alguém comece a oferecer score, né? Aqui é polar, porque tem um oxigênio. Vamos lá. Eu quero que alguém comece a me apontar regiões de... Tem que justificar, viu? Por que que é? Eu quero que alguém me aponte aí regiões de apolaridade. Apolaridade. Apolaridade? Tem que me dizer qual é a região de apolaridade. É onde?
É nada. Eu estou perguntando a polaridade. Justifique você. Um score para o João Vitor. O João Vitor explicou que essas caudas aqui são apolares e ele explicou o motivo. Ele só está vendo carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Não é isso? Perfeito. Eu vou perguntar, deixa eu ver agora, eu vou apontar alguém. A Marcelinha não pontuou ainda hoje, né? Marcelinha, porque aquela cabeça lá tem regiões de polaridade. Por quê? E tem o que, então? Tem o que mais? Oxigênio. Só oxigênio? Tem oxigênio, fósforo e hidrogênio. Nitrogênio e fósforo. Isso. Ok. Então, um score para ela, tá? Para Marcela. Veja. Amanda está acompanhando bem aí, né, Amanda? Online? Sim, professor, tá ok. Veja o que os colegas de vocês perceberam. Olha, aqui embaixo, onde temos as duas caldinhas, note que só carbono e hidrogênio, e você já tem um macete. Onde há só carbono e hidrogênio, é apolar. Aí, eles olharam para aquela cabeça ali em cima, é uma parte grande marrom, né? E é uma outra bege, alaranjada, que fica na região central. Na região alaranjada ali, deixa eu me ver. Observe, ó. Nós temos ali um fosfato. Pessoal, fosfato é derivado do ácido fosfórico. Ácido fosfórico é H3PO4. H3, 3 hidrogênios. Um fósforo. E 4 oxigênio. Mas é lógico que uma área dessa é polar. Professor, eu estou vendo que ali há um fosfato e com certeza eu estou vendo ali fósforo, estou vendo oxigênio, é claro que ali é polar. Mas, professor, eu estou vendo uns oxigênios aqui abaixo também. Está, com certeza está. Isso aí corresponde a um álcool, que é o glicerol. Aí está ele, ó. Ele é um triálcool. Você não está vendo 3 oxigênios ligados a ele? Observe esse esqueletinho. Carbono, carbono, carbono. A galera que está em casa, dê uma olhadinha naquela parte onde há o glicerol. Veja ali. Carbono, carbono, carbono. Veja que há um oxigênio abaixo do primeiro carbono, há um oxigênio abaixo do segundo carbono e um oxigênio acima do terceiro carbono. Esse oxigênio estava ligado a hidrogênio. Estava, não está mais. Portanto, cada oxigênio desse tinha um OH. OH caracteriza, sabe o quê? Álcool, álcool, álcool. Então, quando você encontra uma substância, é carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Achei um OH. É álcool. É característica do álcool. Professor, mas eu só estou vendo um oxigêniozinho ali. Tá, querido, tudo bem. Havia um OH ali, houve uma reação na qual saiu água. Depois a gente fala disso, tá bom? Mas, professor, então eu sei que eu tenho regiões ali no glicerol, regiões de polaridade, correspondente àqueles oxigênios que estão ali. Meu filho, você notou então por que é que essa bola maior, marrom, engloba tudo? Perceberam? Então, lá em cima eu tenho carbono? Tenho. Tem hidrogênio? Tenho. Você concorda que aquela cabeça lá é chomps? Ela não é chomps? Mas as caudas não são chomps, não. As caudas só fazem chiar, não é? Então você já sabe. Onde for só CH, apolar. Onde for chomps, regiões, não diga, regiões de polaridade A. Tranquilo, então? Tudo bem? Entenderam por que aquela cabeça é polar e as caudas são apolares? Tudo bem, gente? Professor, então, isso aqui, na verdade, é uma metade da membrana. Isso aí é a parte de cima. Quer ver, ó? Vamos voltar aqui para a parte de cima. Estão vendo? A cabeça e as duas caudas. Estão vendo que embaixo tem cabeça e duas caudas também? Estão percebendo isso? Olha lá, cabeça e duas caudas de cima. Mas lembre-se que aqui embaixo pode espelhar. Porque embaixo nós temos também a cabeça e as duas caudinhas de ácido graxo. Vitor, se as caudas aqui de ácido graxo só tem carbono e hidrogênio, elas odeiam a água, né, não? Mas se aquela cabeça ali em cima tem regiões polares, ela bate um papo com a água, não bate? Vocês perceberam agora por que a membrana celular tem que ser dupla? Se a membrana fosse uma monocamada,
Tudo bem. Ela interagiria com a água lá fora, não interagiria? Mas não interagiria com a água dentro. Porque essa parte aqui é apolar. Perceberam por que ela tem que ser dupla camada? Né? Olha a cabeça polar, chomps. Olha as duas caudinhas. Vocês entenderam por que é que eu tenho que ter duas metades? Porque eu tenho que ter cabeça virada para fora e cabeça virada para dentro? Para poder haver interação com a água intracelular e com a água extracelular. Tire a banda de baixo, coloque só a de cima. Haveria interação com a água de dentro? Não tem como. Entenderam por que a membrana tem que ser uma bicamada, entenderam? Se fosse monocamada, só interagiria com a água de fora ou a água de dentro. Com as duas, não. Faça a imagem de espelho, meninas. Ó, você lembra que isso aqui tem a mesma coisa virado de ponta cabeça, lembram? É uma dessa aqui, ó, cabeça e duas caudinhas. E aqui embaixo tem outra cabeça com duas caudinhas para cima. Todo mundo tá percebendo isso? É só pegar essa cabeça e espelha aqui para baixo. Ah, agora eu consigo conversar com a água lá de fora e com a água de dentro. É por isso que a membrana celular é bicamada fosfolipídica e por isso que naquele desenho da aula passada eu representei não um, mas 2 traços. Para vocês perceberem isso. Professor, eu quero aquilo ali. Ele está explicando para você a cabeça hidrofílica, olha as caudinhas hidrofóbicas, ó. Molécula de fosfolipídio representado, balãozinho com 2 fiozinhos, né? Professor, eu quero ver essa molécula do jeito que ela é. Então, olha para cá, tá aqui ela. Olha aqui ela. Vocês estão vendo que o carbono aí está em cor preta? Estão percebendo? Carbono em cor preta. Hidrogênio em cor cinza. E os outros? Vermelho, amarelo, que seria oxigênio, fósforo, não é isso? Nitrogênio, azul, ó. Percebeu? Professor, ela é desse jeito. É, ela é desse jeito. Professor, é esse bichinho aqui virado para cima e um outro parecido com ele virado para baixo. Perfeito, filho. Você já sabe que a membrana é assim, cara? Tá legal. Olha que coisa bonita. Olha, vocês estão faltando que uma é reta e a outra é dobrada. Caiu numa prova do Enem. Esse lance da perna ser reta e a outra dobrada. Presta atenção agora. Tem a ver com a fluidez da membrana. Oh, meu Deus, será que eu consigo aqui uma coisa para eu fazer uma comparação? Só 2 pincéis, tivesse um terceiro aqui. Faz de conta que isso aqui é uma caudinha dessa, tá bom? Isso aqui é outra. Se as duas forem retas, o contato é máximo, não é? Perceberam? O contato é máximo. Mas se uma for dobrada, o contato é máximo. Essa aqui saiu do contato. Ah, professor. Então, essa parte aqui sai do contato dessa aí. E daí? Se fossem todas duas retas, o contato seria máximo, a interação seria máxima. A tendência dessa perna seria ficar grudada nessa. E do outro lado, a tendência dessa é ficar grudada nessa. Então, como é que seria a membrana? Ela não seria muito flexível. Ela tenderia a ser meio, vamos dizer, semi-rígida. Não rígida, mas semi-rígida. Professor, então uma perninha reta e outra dobrada. Uma perna reta e outra dobrada. Para tirar contato. Isso aí fica assim, né, professor? Ó, isso aqui entra em contato, mas esse trecho aqui não. Isso. Consequentemente, a força de atração entre essas duas, ou a interação, é menor porque elas não se tocam muito. Isso. Então elas ficam mais soltas. Isso. Então a membrana fica mais fluida. Isso. Ah, professor, então eu entendi. Membrana não podia ter as duas perninhas assim, não, né? Não podia, não. Como é que ela ia ser? Meio rígida, ela não quer ceder, porque não estão agarradas uma na outra. Agora, quando uma está dobrada, elas se separam. Então, veja. O fato de haver essa dobra bem aqui, você está vendo que é uma ligação dupla? Perceberam?
Olha aqui, ó. Ligação dupla forma o quê? Um cotovelo, um joelho. Onde tem ligação dupla, existe uma dobra. E essa dobra afasta parte da molécula da outra, correto? Isso diminui o ponto de fusão. Diminui o ponto de fusão. Quer dizer, a substância fica mais fluida à temperatura ambiente. Se você pegar as duas e agarrar assim, ó, aí o ponto de fusão tende a subir. E a temperatura ambiente, isso aqui tende a ficar meio gel, meio manteiga, compreende? Tende a ficar um pouco mais rígido. E quando você quebra uma perninha dessa, fica mais fluido. Então, vocês acabaram de entender por que é que esses fosfolipídios apresentam, normalmente, uma cauda reta sem dupla ligação e a outra cauda com uma dupla ligação. Quando não tem dupla ligação, a gente diz que a cauda é saturada. Mas quando tem uma ou mais dupla ligação, a gente diz que ela é insaturada. Ah, professor, então uma caudinha saturada, reta, uma caudinha saturada, reta, e a outra caudinha insaturada tem essa dupla ligação que dá essa quebrada, assim, essa mudança de direção, diminui a superfície de contato, a membrana fica mais fluida e o ponto de fusão fica um pouco mais baixo. É isso, professor. Veja o quanto vocês aprenderam hoje em membrana celular. Pessoal, todo mundo entendeu bem até aqui? Tranquilo, todo mundo, Tamires? Seu nome? Fábio, entendeu até aqui? Amanda, entendeu bem até aqui, Amanda? Sim, professor, deu para entender. Perfeito. Então eu quero que vocês guardem essas noções que eu acredito que vocês não tiveram no ensino médio. Não tiveram. Tá? É um upgrade, é um salto quântico que vocês estão dando. Vocês hoje estão começando a olhar para moléculas orgânicas com outros olhos, com outra visão. Professor, está parecendo uma lasanha, né? É uma lasanha, né? Assim, né? Por camada, você coloca o recheio, coloca a lasanha. Exatamente. Esse retângulo que aqui está é aquela regiãozinha ali que foi cortada e mostrada. E vocês já sabem que é uma bicamada. Olha a cabeça Chomps virada para fora, virada para dentro. Se é Chomps, ela é... Olha lá. Olha as caudinhas de ácido graxo. E elas são apenas CH. Elas são apolares. Você sabe que é uma reta e a outra joelhinho dobrado. Fluidez. Pronto, já entendi. Então, vocês estão vendo a bandinha do pão, né? E juntamente com o recheio, ó, a banda do pão, recheio, e o recheio é duplo. Não é recheio simples. Professor, e aquele resto? Bom, aquele resto é para mostrar a você que além dessa bicamada fosfolipídica, que todo mundo já viu, há umas proteínas metidas ali no meio. Não há? Olha ali, em cor verde, em cor roxa, né? Verde, roxa, há umas coisinhas ali amarelas. Pessoal, vocês estão sendo apresentados à membrana celular. Vocês estão vendo esse bichinho azul ou não estão vendo? É um esterol, né? Propriedades da membrana celular, anotem. Vocês de casa também anotem. Propriedades da membrana celular. Vamos lá, vamos anotando. Primeira propriedade. Natureza lipoproteica. 2. Fluidez. Você pode chamar de flexibilidade também, se quiser. Terceira. Permeabilidade seletiva. Todo mundo anotando. 4. Regenerabilidade. Eletroresistência ou resistência elétrica. Então, estamos com 5. Agora vamos para o 6. Polaridade. O que é que quer dizer polaridade? Olha, em condições normais, via de regra, a carga elétrica da membrana
externa é diferente da interna. Ou seja, professor, então a membrana é meio como se fosse uma pilha? É mais ou menos isso. Você está me dizendo, então, que a face externa tem uma carga e a interna tem outra? Isso. Via de regra, negativa dentro, positiva fora. Pode até anotar isso aí entre parênteses. Geralmente, negativa na face interna, positiva na face externa. Como se fosse uma pilha, não é? Meninos, prestem atenção. Se ela é regenerável, o trava-língua, né, Marcelinha? Regenerabilidade. Se ela é regenerável, olha para mim. Tá aqui a membrana. Aí eu interrompo, eu corto aqui no meio e solto. O que acontece? Ela regenera. A propriedade importantíssima dela. Para poder, por exemplo, alguma estrutura entrar na célula, por exemplo, se for uma estrutura muito volumosa, como é que ela entra? Essa estrutura é envolvida por parte da membrana e aquele pedaço entra, formando aquilo que a gente chama de fagossomo, por exemplo. Ou endossomo. Certo, professor? Levou parte da membrana e entrou. E a parte que ficou agora ficou uma ponta e a outra. O que acontece? Ela se regenera quimicamente. Regeneração espontânea. Ainda bem, né, que a membrana é assim. Senão ela não poderia internalizar nada por esse sistema. Então ela é regenerável. Fluida. E aí, se ela for fluida demais? Um score para Alice. A membrana excessivamente fluida se torna frágil. Quando houver, Alice, uma variação de temperatura maior, ela se agita tanto que se rompe a célula, morre. Professor, e aí, como é que fica? Porque você está me dizendo que ela tem que ter fluidez, mas não pode ser fluida demais. Não pode não. Então, o que é que vai dar à membrana essa versatilidade, essa termoestabilidade? Estão vendo a estrutura de cor azul? Esterol. Vocês estão vendo que essa estruturinha de cor azul pequenininha, mas dá para ver que tem uns 4 anéis. Dá para perceber que são 4 anéis? Sim. São esterol. Esterol o que é? É um álcool policíclico. Por que é álcool? Porque além de CH tem OH. Lembra? Eu falei a vocês. Por que é policíclico? Meu filho, tem 1, 2, 3, 4 anéis. Por isso que eu digo que é policíclico. Você está me dizendo, então, que aquele esterol que está ali azulzinho, ele dá à membrana estabilidade, ele dá a ela alguma... Tem que ter alguma rigidez, né? Senão ela se arrebenta. Isso. Vocês estão notando que tendo 4 anéis é uma molécula um pouco mais difícil de dobrar? Não é verdade? Então, note. Esse esterol está aí dando estabilidade à membrana diante das variações de temperatura. A gente chama termoestabilidade. É um fator de fluidez e também de estabilidade. O que é que acontece? Alice, vou perguntar a vocês. Se eu tirar o esterol, o que acontece? O que é que você acha? Deduza. Vou remover o esterol. O que acontece com a membrana? Ela vai se tornar mais frágil ainda. E daí? Ela vai quebrar. E daí? Ela morre. Aí não vai ser... Então, perfeito. Rompeu toda. A célula morre. Atenção. Se você privar a membrana do esterol, o que acontece? Ela se torna friável, frágil e se rompe, a célula morre. Professor, então já sei. Se eu quiser matar uma célula, eu vou ali a membrana dela e saio puxando fora, tirando os esteróis. Ela vai romper. Professor, o que é esterol? Eu já disse. É um álcool. Álcool é porque, além de CH, tem um OHzinho ou mais. Policíclico. Por que é policíclico? Porque tem vários anéis. Então isso é um esterol. Professor, então as membranas celulares vão apresentar esteróis para que elas tenham estabilidade. Isso. Perfeito. Professor, o esterol de todo mundo é igual, né? Pode tirar seu cavalinho da chuva.
Valha-me Deus. O meu esterol é um. Se for uma célula vegetal, é outra. E se for uma célula fúngica, é outra. É bom anotar, né, não? Esterol animal. 2 pontos. Colesterol. Esterol vegetal. Citosterol com S. Com S. Esterol fúngico. Ergosterol. ERG. Ergosterol. Pessoal, isso é importante? Importantíssimo. Pois é, né? Pois é, né? Pois é, né? Pois é. Preste atenção. Quando uma pessoa tem micose, uma das maneiras de combater a micose é aplicar, administrar ao paciente, pela via sistêmica ou tópica, tópica é contato, né? Determinadas substâncias antifúngicas, como cetoconazol. Quem encontra creme, até shampoo de cetoconazol, pode procurar na farmácia. São antimicóticos. Como é que mata o fungo? Impede o fungo de fabricar o ergosterol. Sem fabricar o ergosterol, as células fúngicas vão ficar como? Frágeis. E vão se romper e o fungo vai morrer. Vocês estão vendo como a coisa é crítica? Então, olha, se você costumava pensar que o colesterol era seu inimigo, se fosse possível por um passo de mágica, agora, uma mágica, extrair todo o colesterol de vocês, todos cairiam durinhos da Silva, mortos. Rapidinho. Morte instantânea. Todas as células morreriam. As membranas se romperiam. Eu estou falando só do ponto de vista da célula, não estou falando nem dos hormônios. Vocês ficariam sem hormônios corticoides e sem hormônios sexuais e morreriam também por causa disso. Professor, eu achava que colesterol é inimigo. Não! Não, o colesterol é amigo, você morre sem ele. Ô, galera aí de casa, ó, o colesterol, olha o colesterol. Meu filho, o colesterol é amigo e aliado. Mas por que ficam falando... A Marcelinha tocou no ponto agora. O excesso. O excesso. Mas, olha, eu não encontrei ainda na minha vida nada que em excesso não fosse ruim. Acho que até amor em excesso é ruim. Isso. Até amor sem limites em excesso pode ser ruim.